TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo. Chegamos com Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Tem também nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 992483167. Flagrou alguma situação inusitada? Por exemplo, capivaras ali ao longo dos nossos rios aqui em Petrópolis ou nas nossas áreas de cobertura, alguma outra cidade? Manda pra gente. Conta também como está a sua cidade, a saúde daí. Conta pra gente. E vamos ver como Petrópolis amanheceu hoje. Gente, tava bonito o céu hoje em Petrópolis. Olha esse espetáculo da natureza. Parece uma pintura, né? Eu adoro quando as nuvens estão assim, ou toda salpicadinha, ou parece um rabisco. Realmente parece uma pintura feita aí por Deus, que a gente possa agradecer a oportunidade de poder viver esses momentos, né? Porque a gente passa despercebido a nossa vida no dia a dia. A gente esquece de olhar para o céu, esse céu lindo, azul, a mata, à noite, a gente se esquece muitas vezes, né, de olhar para as estrelas, admirar a lua, que a gente possa mais admirar essas pinturas mesmo, né? Muito bonito. E parece aí que realmente vai esquentar para o fim de semana. A gente vai ver já já na nossa previsão do tempo. Mas vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Produção industrial brasileira ficou estável em novembro de 2025. Os dados são do IBGE. Você vai ver também que o estado do Rio fecha o ano passado, de 2025, com recorde histórico na abertura de empresas. E mais, Anvisa libera novo medicamento para a fase inicial do Alzheimer. Muito bom. E ainda, Petrópolis registra 850 denúncias de crimes ambientais do Linha Verde no ano passado. Agora, no Correio Serrano na TV. Vamos começar vendo o que é destaque na nossa edição de fim de semana do Correio da Manhã. Já vai aparecer na sua tela, na linha vermelha, a caixa preta do milionário Funesbon. As taxas de incêndio chegam anualmente e a prestação de contas não. Esse é destaque da página 3 da coluna Magnavita. Funesbon é a taxa de incêndio que todo mundo recebe em casa, um boletinho? Pois é, esse é o Funesbon, tá falando aí que a caixa preta do bilionário fundo aí das taxas de incêndio. A gente paga o boleto, mas a prestação de contas não vem. Para onde vai esse dinheiro todo, né? Temos ali na primeira página também Lula veta dosimetria e cria embate com o Congresso. Medida marcou cerimônia em memória dos 3 anos dos atos de 8 de janeiro. Oposição reage e articula promulgação da lei. É destaque da página 6. Temos ali do lado também, tribunal suspende inspeção do caso Master. Pois é, teve muita repercussão. Diante da forte repercussão política e institucional, o Tribunal de Contas da União suspendeu a inspeção de documentos no Banco Central, no âmbito do caso do Banco Master. Se você quiser ler mais, está lá na nossa página 7. E aqui também temos no nosso texto legenda, Fachin afirma que Estado democrático de direito está em crise no mundo contemporâneo. Vamos ver o que é destaque agora lá na nossa página 22? Por lá, nós temos o Petropolitano.
E a gente tem uma notícia ali do lado direito da nossa página 22, Banco de Sangue reforça a necessidade de doação agora no mês de janeiro, tipos sanguíneos O negativo e A negativo estão com estoques abaixo do ideal. Então aqui a gente tem uma reportagem completa. E aí o que acontece, gente? O banco de sangue do Santa Teresa, ele era realmente ali no Hospital Santa Teresa por muitos anos. E de uns tempos para cá, nos últimos anos, ele foi lá para o finalzinho do Bingen, lá perto da saída mesmo da cidade, da rodoviária intermunicipal. E mas o que acontece? Você pode pensar, nossa, mas é longe, eu moro no alto da serra, como é que eu vou para o Bingen? Não se preocupe, porque o banco de sangue oferece transporte de graça para os doadores. Pois é, o banco de sangue disponibiliza transporte de graça para grupos a partir de 4 pessoas saindo de localidades específicas e de fácil acesso para a população. Para o agendamento e consulta, olha só, basta você entrar em contato com o WhatsApp deles, que é o DDD 24, porque é aqui de Petrópolis, 98857 8769, tá? Então, entre em contato com esse WhatsApp e se informe direitinho, e aí aproveita, leva a família também para fazer a doação. Tá aí, alguns tipos sanguíneos estão com os estoques abaixo do ideal. Temos ainda ali nas Petropolitanas, Elovias inicia obras de recuperação da subida da serra. Ótima notícia aí, a Elovias, concessionária agora, que ficou no lugar da Concer, né? Concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora, passando por Petrópolis. Pois é, essa modernização inicia na próxima segunda-feira, dia 12. A Elovias inicia obras de recuperação de pavimento no trecho da subida da serra. Então, o objetivo da obra é aí, é claro, trazer maior fluidez para quem passa pela rodovia. E tem mais, gente. Aqui ainda nas Petropolitanas estão abertas as matrículas dos candidatos convocados no processo seletivo do ensino médio do Cefet Petrópolis para o ano letivo de 2026. Pois é, vamos ver o que é destaque na nossa página 23. Por lá, fala que a Prefeitura de Petrópolis tem pendências no CALC. Município pode perder acesso a recursos federais se a situação não for regularizada. Então, a Prefeitura de Petrópolis aparece com pendências no CALC, que é o Cadastro Único de Convênios. É um sistema do governo federal que reúne informações fiscais, contábeis e de transparência dos entes públicos. A situação apontada no relatório atualizado do dia 2 de janeiro pode dificultar o recebimento de verbas da União, como repasses voluntários, convênios e contratos de financiamento. Rapidamente, como funciona? O que é o CALC? O CALC é como se fosse o SPC Serasa dos entes municipais, dos entes federativos. Então, por exemplo, se o município está com alguma dívida, alguma pendência fiscal, ele vai para o CALC, como se fosse o SPC e o Serasa dos entes administrativos. E aí, por exemplo, Petrópolis, alguém quer mandar verba federal para Petrópolis. Petrópolis não vai poder receber porque está nesse SPC Serasa dos municípios, entendem? Então, por isso que é importante Petrópolis, toda a cidade, né, se manter fora desse cadastro para poder receber verbas de convênios e tudo mais. Principalmente porque tem muitos investimentos na área da saúde, educação, obras, assistência social, enfim, o município ele não consegue receber essas verbas caso esteja nesse SPC Serasa aí dos municípios.
Vamos agora para a nossa página 24. Por lá, fala que tarifa zero em Teresópolis vai acontecer a partir de segunda-feira. Ônibus água quente rodoviária começa a operar já no dia 12. Ali no Correio Serrano, na coluna, a gente tem que Nova Friburgo relembra os 15 anos da tragédia climática. Realmente, isso Nova Friburgo ficou marcado, porque exatos 15 anos após o capítulo mais triste dos seus 207 anos de história, Nova Friburgo planeja, na próxima segunda-feira, dia 12, uma solenidade para o anúncio da conclusão da licitação e lançamento da pedra fundamental das obras da chamada Barreira Sabo. Essa foto aqui, gente, é muito emblemática porque é a igreja de Santo Antônio que foi atingida por esse deslizamento lá em 2011. Não foi só Nova Friburgo, né? Petrópolis também sofreu, ali no distrito, né, ficou completamente destruído. Realmente, essa tragédia pegou Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo em cheio. Foi uma das piores tragédias aí da região serrana. Vamos então agora para a nossa página 25. Tem uma foto bonita daqui da vegetação nativa da região serrana, que é alvo, infelizmente, frequentes de denúncias ambientais registradas aí pelo programa Linha Verde. E aqui fala que Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo somam mais de 1.500 denúncias ambientais no ano passado, em 2025. O levantamento do Linha Verde mostra que Petrópolis concentra muito mais da metade dessas ocorrências registradas pelo Linha Verde. É uma notícia muito triste da gente dar. A gente falou sobre essa questão ontem, mas hoje a gente traz uma reportagem completa, porque Petrópolis registrou no ano passado 850 denúncias de crimes ambientais no Linha Verde. Este número é o maior desde a criação do programa do Disque Denúncia. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, o Linha Verde recebeu quase 30 mil denúncias de crimes contra o meio ambiente. E como a gente acabou de ver, aqui Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo somam mais de 1.500 denúncias ambientais no ano passado, só em Petrópolis, 850, e é o que a gente acompanha agora. Entre os crimes denunciados ao programa Linha Verde, em Petrópolis, no ano de 2025, o de maus-tratos contra animais foi o que teve o maior número, com 280. Em seguida, aparecem os crimes de extração irregular de árvores, com 131 denúncias, desmatamento florestal, com 101, e poluição de ar, com o mesmo número. De acordo com o coordenador-geral do Disque Denúncia, Renato Almeida, no total, Petrópolis teve 850 denúncias, um aumento de 32% se comparado ao ano anterior. É o maior número de denúncias já registrado em Petrópolis desde a criação do programa Linha Verde. Itaipava, Posse, Araras, Correias e Quitandinha foram os bairros com maior incidência de denúncias. Itaipava aparece em primeiro entre os locais que mais contabilizaram denúncias, com 105 registros, e com uma grande margem para a segunda localidade, a Posse, que somou 61 denúncias. E Petrópolis é a cidade que mais teve denúncias de crimes ambientais, quando comparada aos outros municípios da região serrana, como Nova Friburgo e Teresópolis. Em Nova Friburgo, foram 344 denúncias de crimes ambientais e o distrito de Lumiar foi o que teve mais registros, com 34. Na cidade de Teresópolis, os números não são tão diferentes, visto que foram 373 denúncias feitas ao Linha Verde e o bairro que teve mais queixas foi o de Albuquerque, com 24. Voltando para Nova Friburgo, o crime mais denunciado foi de extração irregular de árvores, com 78 queixas. A cidade registrou 40 denúncias em julho, o mês que o Linha Verde mais recebeu denúncias dos friburguenses. Em relação aos teresopolitanos, o mês que o programa mais recebeu denúncias foi o de agosto, com 48. E o crime com mais registros de queixas foi o de desmatamento florestal, com 84. O programa Linha Verde solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais não só em Petrópolis, mas em todo o estado do Rio de Janeiro.
Um fator que chama a atenção é que mesmo o programa Linha Verde sendo um programa específico do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, dentro das quase 30 mil informações, foram cadastradas mais de 1.100 denúncias vindas de outros estados. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300 253 1177 ou pelo DDD 21 2253 1177. Onde ambos possuem o WhatsApp com anonimato garantido, ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Vamos agora às notícias de âmbito nacional, porque quem está prestes a se aposentar precisa redobrar atenção. A reforma da Previdência, promulgada em 2019, estabeleceu regras automáticas de transição que alteram ano a ano os critérios para a concessão da aposentadoria. Em 2026, mudanças na pontuação, na idade mínima e nas regras específicas para professores impactam diretamente quem está próximo de requerer o benefício. Na aposentadoria por tempo de contribuição, 2 regras de transição sofreram alterações na virada do ano. Pela regra de pontos, que soma idade e tempo de contribuição, a exigência passou para 93 pontos para mulheres e 103 para homens. No serviço público, a pontuação é a mesma, mas há exigências adicionais. Idade mínima de 62 anos e 35 de contribuição para homens e 57 anos de idade com 30 de contribuição para mulheres, além de 20 anos no serviço público e 5 no cargo. Outra regra também ficou mais rigorosa em 2026 e exige atenção de quem já tem muitos anos de contribuição, mas ainda não atingiu a idade mínima. As mulheres precisam agora ter 59 anos e meio e os homens 64 anos e meio. A idade mínima sobe 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Em ambos os casos, o tempo mínimo de contribuição permanece em 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Para os professores, a idade mínima também avançou, 54 anos e meio para mulheres e 59,5 para homens, com exigência de 25 anos de contribuição para mulheres e 30 para homens, na função de magistério. Enquanto a aposentadoria por idade está com as regras plenamente em vigor. A idade mínima é de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição. Nesse caso, a advogada previdenciária alerta para alguns cuidados importantes. Mas é importante, inclusive, avaliar, como eu falei, muitos professores têm múltiplos trabalhos, trabalham em inúmeras escolas, eles podem, por exemplo, trazer tempo do INSS para levar para o município, por exemplo, e pode trazer do município para o INSS. Mas para avaliar se qual ente vai ser mais benéfico para aquele professor, somente fazendo uma avaliação no caso a caso. Para ajudar no planejamento, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, disponibiliza simulações gratuitas pelo site e também pelo aplicativo Meu INSS, onde o segurado pode conferir quanto tempo falta para se aposentar em cada regra vigente e até salvar o resultado em PDF. A gente aconselha que baixe o CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, na forma completa, onde tem ali não só os vínculos, mas também as contribuições. Aí ele vai poder apurar para ver se todos os períodos de trabalho e de contribuição dele está lançado naquele documento. Se tiver tudo ok, com certeza, né, a avaliação feita pela simulação vai estar correta. E olhem só, gente, a Anvisa autorizou o uso de um novo medicamento para o tratamento da fase inicial do Alzheimer. O remédio atua para retardar o avanço da doença em pacientes com demência leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou um novo medicamento para o tratamento de pacientes diagnosticados na fase inicial da doença Alzheimer. A aprovação do Leqembi foi publicada no Diário Oficial da União no dia 22 do mês passado. O remédio é produzido com o anticorpo lecanemab e é indicado para retardar o declínio cognitivo de pessoas que já apresentam demência leve causada pela doença. De acordo com o registro da Anvisa, o anticorpo atua reduzindo as placas beta-amiloides no cérebro, ou seja, acúmulos que são uma das principais características do Alzheimer. O medicamento é apresentado como uma solução para diluição administrada por infusão.
Segundo a Anvisa, a eficácia clínica do remédio foi avaliada em um estudo principal que envolveu 1.795 pessoas com Alzheimer em estado inicial, todas com presença de placas beta-amiloides no cérebro. Os participantes receberam medicamento ou placebo. A principal medida de eficácia foi a mudança nos sintomas ao longo de 18 meses, avaliada por meio da escala de demência CDR-SB, utilizada para medir a gravidade da doença e o impacto do comprometimento cognitivo na vida diária dos pacientes. De acordo com os resultados, no subgrupo de 1.521 pessoas analisadas, os pacientes tratados com o novo medicamento apresentaram um aumento menor na pontuação da escala CDR-SB, em comparação com aqueles que receberam placebo, a que indica uma progressão mais lenta da doença. E olha só, o SUS vai iniciar a aplicação da vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, a partir do dia 17 de janeiro. A imunização de dose única começa em cidades de 3 estados e será voltada para pessoas entre 15 e 59 anos. Na luta contra a dengue, o Sistema Único de Saúde vai iniciar a aplicação da vacina produzida pelo Instituto Butantan de dose única a partir do dia 17 de janeiro. A estratégia prevê imunizar pelo menos 50% da população dos municípios. O público-alvo será formado por pessoas com idade entre 15 e 59 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, parte das primeiras doses produzidas pelo Instituto será utilizada nesta fase inicial. O primeiro lote também será destinado aos profissionais da atenção primária que atuam nas unidades básicas de saúde. Segundo a pasta, com o aumento da produção de doses, a vacinação será gradualmente ampliada para todo o país. A ideia é começar pela população de 59 anos e avançar até o público de 15 anos, conforme a disponibilidade de doses. Vale destacar que, atualmente, o SUS oferece outra vacina contra a dengue, aplicada em 2 doses, destinada a adolescentes de 10 a 14 anos. Nesta semana, o Instituto Butantan divulgou dados que reforçam a eficácia do novo imunizante. Um estudo publicado em uma revista americana apontou que a vacina reduz a carga viral em pessoas infectadas, o que costuma resultar em quadros menos graves da doença. A pesquisa analisou amostras de 365 voluntários que tiveram dengue sintomática entre 2016 e 2021 em 14 estados brasileiros. Mesmo nos casos em que houve infecção após a vacinação, os níveis do vírus foram significativamente menores em comparação aos não vacinados. A vacina foi aprovada pela Anvisa após 5 anos de acompanhamento de 16 mil voluntários. No público de 12 a 59 anos, faixa etária indicada pela agência reguladora, o imunizante apresentou 74,7% de eficácia geral e 91,6% de eficácia contra casos graves e com sinais de alarme. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o estado do Rio fecha 2025 com um recorde histórico na abertura de empresas. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a produção industrial brasileira ficou estável no mês de novembro do ano passado, de 2025. Os dados são do IBGE e mostram que, apesar de o setor ainda estar acima do nível pré-pandemia, a indústria voltou a registrar queda na comparação com o mesmo período de 2024. A produção industrial brasileira registrou variação nula em novembro de 2025 e interrompeu uma sequência de oscilações leves observadas nos meses anteriores. O resultado sucede a alta de 0,1% registrada em outubro. Ainda de acordo com o Instituto, em novembro, 2 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 25 ramos industriais pesquisados registraram queda na produção em relação ao mês anterior. Vai destacar que, com esses resultados, a produção industrial se encontra 2,4% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, mas ainda está 14,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação com novembro de 2024, a indústria voltou a apresentar queda, com recuo de 1,2%. Já no acumulado de 2025, o crescimento foi de 0,6%. Nos últimos 12 meses, o avanço chega a 0,7%, indicando perda de ritmo, mas mantendo o resultado no campo positivo. O setor industrial, ao registrar variação nula em novembro de 2025 frente ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal,
prossegue operando com um nível de produção praticamente inalterado desde abril de 2025, reforçando a característica de menor dinamismo que marca a atividade industrial no período. Entre os setores que apresentaram desempenho negativo estão os de veículos automotores, reboques e carrocerias, com queda de 1,6%, produtos químicos com recuo de 1,2%, produtos alimentícios, que caíram 0,5%, e bebidas com redução de 2,1%. O principal impacto negativo do mês veio das indústrias extrativas, que recuaram 2,6%, influenciadas principalmente pela menor produção de petróleo bruto, gás natural e minério de ferro. Vale destacar que a queda na produção desse mês, nessa atividade, eliminou parte do avanço de 3,5% verificado no mês de outubro. Na direção oposta, o setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos teve o maior impacto positivo na média da indústria, com alta expressiva de 9,8%. No mês de novembro de 2025, exerceu o principal impacto na média da indústria e interrompeu 2 meses seguidos de queda na produção, período em que acumulou uma perda de 22,6%. Também apresentaram crescimento os segmentos de impressão e reprodução de gravações, produtos minerais não metálicos, produtos de metal, máquinas e equipamentos e metalurgia. Os bens de capital também cresceram e acumulam alta de 2,1% no trimestre. Os bens de consumo semi-não duráveis também avançaram, com alta de 0,6% em novembro. Permanecendo dessa forma com o movimento de expansão na produção e com predomínio de taxas positivas entre categorias econômicas e atividades industriais pesquisadas. Entre as grandes categorias econômicas, os bens de consumo duráveis registraram a maior queda, com recuo de 2,5%, devolvendo parte do crescimento observado em outubro. Os bens intermediários caíram 0,6% e acumulam perda de 1,8% em 3 meses consecutivos de retração. Prossegue o movimento de redução no ritmo de crescimento ao longo do ano, uma vez que o setor industrial havia registrado expansões de 2% no primeiro trimestre e de 1,2% nos 6 primeiros meses de 2025. Na comparação com novembro de 2024, a queda de 1,2% reflete resultados negativos em 3 das 4 grandes categorias econômicas e na maioria dos ramos industriais pesquisados. No índice desse mês, observa-se predomínio de taxas negativas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 16 dos 25 ramos industriais pesquisados. Segundo o IBGE, a pesquisa industrial mensal é realizada desde a década de 1970 e acompanha, mês a mês, o desempenho da indústria extrativa e de transformação no país, servindo como um dos principais termômetros da atividade econômica brasileira. Olha só, gente, o ano de 2025 foi histórico para a economia do Estado do Rio. Dados da Junta Comercial do Estado do Rio, a Juscerja, revelam que 86 mil empresas foram abertas em território fluminense ao longo do ano, o maior volume já registrado nos 217 anos da autarquia. O resultado representa um crescimento de 13,7% em relação ao recorde anterior alcançado em 2024, quando foram criados 76 mil novos negócios, e reflete, é claro, no fortalecimento do empreendedorismo no estado. Somente em dezembro de 2025, a Juscerja contabilizou 7.003 novas empresas, a segunda melhor marca já registrada para o mês em toda a série histórica, atrás apenas de dezembro de 2021, que fechou com 8.136 aberturas. Ao longo do ano, 9 meses bateram recorde de constituições empresariais, sendo janeiro, fevereiro, março, maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, agora com dezembro também, consolidando 2025 como um período de forte expansão da atividade empreendedora no estado. Desde 2021, o ritmo de abertura de novas empresas no estado do Rio vem se mantendo elevado, evidenciando a força e a resiliência do ambiente de negócios. Para o presidente da Juscerja, Sérgio Romay,
Esses números refletem não apenas a melhora estrutural do ambiente de negócios, mas também o processo contínuo de modernização da autarquia, com grandes investimentos em tecnologia. Entre os segmentos econômicos que mais concentraram novos registros em 2025, destacam-se os serviços de escritório, consultórios médicos, comércio de vestuário, consultórios de psicologia e psicanálise, além de restaurantes e similares, demonstrando a diversidade e a vitalidade do ambiente empreendedor no estado. No recorte por municípios, a capital fluminense liderou a abertura de novos negócios, encerrando o ano com 43.612 registros. Olha só, gente, o Detran do Rio de Janeiro promove amanhã, dia 10, sábado, mais uma edição do Sábado Delas, iniciativa que garante atendimento prioritário às mulheres para emissão da nova carteira de identidade nacional. A ação acontece em Petrópolis e em outras unidades do estado também. Vamos conferir. A iniciativa tem como foco principal atender especialmente mulheres chefes de família que precisam do documento para acessar políticas públicas, como programas de transferência de renda, benefícios na área da saúde, educação, habitação e outros serviços sociais. Para participar, é necessário realizar agendamento prévio pelo site do Detran RJ, no endereço www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento, pelos números DDD 24, 3460 4040, 3460 4041 e 3460 4042. No dia do atendimento, a mulher deve apresentar certidão de nascimento ou casamento original ou cópia autenticada, além do número do CPF e um comprovante de residência. Os postos do Detran funcionarão das 8 horas da manhã ao meio-dia, incluindo o de Petrópolis. Vale destacar que a Carteira de Identidade Nacional emitida pelo Detran RJ desde 2023 tem o CPF como número único de identificação e facilita o acesso aos serviços digitais do governo federal por meio da conta gov.br. E agora a gente confere as notícias do esporte no Correio Serrano na TV. Vem aí o nosso Correio Esportivo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. E hoje nós vamos conversar sobre futebol e tênis. E nós vamos começar falando mais um pouco sobre o mercado de transferências do futebol. Isso porque a novela Hulk tem um novo capítulo. As diretorias de Atlético Mineiro e Fluminense agora conversam diretamente para definir o futuro do jogador. Antes, quem conduzia a negociação era a representante do atleta, porém agora esse cenário mudou. De acordo com relatos, na terça-feira, Rafael Menin conversou com Mário Bittencourt, ex-presidente do Fluminense e colaborador da atual diretoria. O acionista do Atlético Mineiro avisou que aceitaria negociar o jogador, desde que uma compensação financeira fosse feita ao clube mineiro. A multa rescisória de Hulk para deixar o Atlético hoje é de 60 milhões de reais, mas existe a possibilidade de flexibilizar esse valor para que os clubes cheguem a um consenso. Jonathan, a gente tem que destacar aqui toda essa situação que realmente já está virando uma novela, Hulk, Fluminense e Atlético Mineiro, e eu diria até que esse daqui é um capítulo extra, porque parecia que a situação estava estabilizada, que o Hulk realmente ia ficar no Atlético Mineiro, principalmente por conta dos posts que ele fez no Instagram, falando que ia cumprir o contrato, explicando um pouco mais da situação, mas agora parece que o cenário mudou e não é mais só a vontade do Hulk. Parece que agora o Atlético Mineiro está mais disponível para isso. Eu acho que os posts do Hulk nos stories do Instagram criar um clima muito pesado ali como eles chamam, na cidade do Galo. E o próprio Paulo Brax deu uma entrevista recente, que é o CEO ali, da SAF do Galo, falando que não queria negociar o Hulk, que iria conversar ainda com o Hulk. Inclusive, ele recentemente nessa entrevista ele falou sobre o jogador Otávio, que era do Atlético Mineiro, está no Fluminense, que é um grande amigo do Hulk e que ele se arrependeu de negociar. Então, a impressão que eu tive é que a diretoria do Galo meio que jogou pra galera, né? Então, falou que não queria negociar o Hulk internamente, aí viu a reação ruim da torcida, aí por conta da reação da torcida, preferiu falar que, não, a gente não quer negociar o Hulk, e aí fica fazendo esse jogo duro. Eu entendo o lado do Galo, o Hulk tem contrato com o Galo, com o Atlético Mineiro, tá certo, tem que segurar. Se
é bom para o clube, tem que segurar o jogador, mas parece que o clima não está muito legal lá. Exatamente, parece que a vontade do Hulk era ter, na verdade a vontade do Hulk eu não diria que é sair do Atlético Mineiro, mas Exatamente. A vontade é ter um bom projeto esportivo para a carreira dele. Ele está no final da carreira, já tem quase 40 anos, porém ainda é um grande jogador, a gente já comentou isso da última edição. E fisicamente tá, quase parece estar no auge, né? Exatamente. Porém, o projeto que foi apresentado para o Atlético Mineiro para essa renovação, ele mesmo disse no post do Instagram que era um projeto que não era ruim, que parecia que eles estavam querendo aposentar ele. Tanto que propuseram um documentário e coisas do tipo, inclusive aquela questão da SAF, que no final das contas era um pouco mais complicada, menos benéfica para ele, mas também depois da aposentadoria. Então, parece que o Hulk não ficou muito satisfeito com essas atitudes do Galo, mas vendo a reação da torcida, vendo tudo, tinha se convencido a ficar no clube, ficar no Atlético, um clube que ele é muito ídolo. Porém, aí vendo toda essa situação depois, parece que a torcida do Galo também se colocou à disposição de negociar. E é claro, a gente vai continuar trazendo aqui para vocês no Correio Esportivo mais informações sobre essa novela, que pode ser muito benéfica, tanto para o Atlético Mineiro, se ele ficar, ou para o Fluminense, caso ele venha para o clube carioca. E ainda falando sobre o mercado da bola, o Remo anunciou a contratação do volante Patrick de Paula do Botafogo na quarta-feira, dia 7. Contratação anunciada minutos após confirmar a contratação do atacante Carlinhos. O jogador já está integrado ao elenco azulino no CT do Retrô, em Pernambuco. Patrick de Paula estava atuando pelo Estoril Praia de Portugal, emprestado pelo próprio Botafogo, que agora cede o volante ao Leão. É a terceira vez que o carioca é emprestado pelo Glorioso. Em 2024, ele foi uma das primeiras grandes contratações da era SAF do Botafogo, depois de chamar a atenção no Palmeiras. Ele foi contratado pelo time do Rio de Janeiro por 6 milhões de euros em 2022, mas conviveu com lesões nesse período, atuando apenas 58 vezes pelo Botafogo em pouco mais de 3 temporadas. Jonathan, a gente tem que destacar que essa contratação, o Patrick de Paula como um todo, não deu muito certo nesses grandes times do futebol brasileiro. No Palmeiras surgiu como um grande nome, principalmente naquela final do Paulista, que ele bate um pênalti, foi um pênalti muito bem batido e chama muita atenção, mas depois parece que ele foi tendo algumas quedas de rendimento, não conseguiu ter uma carreira constante até o momento. Por isso ele saiu do Palmeiras, foi contratado para o Botafogo, tem até aquele meme, né, no anúncio dele na contratação do Botafogo, mas depois parecia que ele ia surgir, que ia se firmar no time, porém nunca conseguiu. Grandes outros nomes chegaram no Botafogo e ele foi perdendo espaço, até agora que está nesse momento, que é emprestado recorrentemente. Teve aquele ano pelo Criciúma, em 2023, se eu não me engano, aí depois temos o Estoril Praia, então são vários empréstimos e nunca conseguiram se firmar em nenhum clube. O Patrick de Paula teve até que um bom começo ali no Botafogo, alguns jogos como titular no Campeonato Carioca, né? Claro, um nível mais abaixo do futebol, mas eu acho que o grande problema do Patrick de Paula nesse período aí foi o extracampo, né? Acho que ele claramente ficou muito afetado, ele até teve uma polêmica na época da pandemia, ele foi visto em festa, a torcida do Palmeiras fez muita pressão em cima dele na época. Então, assim, eu acho que o extracampo do Patrick de Paula foi que afetou ali o desenvolvimento da carreira dele. E o Botafogo era uma oportunidade para ele, infelizmente não deu certo. Aquele time do Botafogo não era tão bom quanto é hoje, claro. Mas eu acho que agora o Remo na Série A é uma grande oportunidade para Patrick de Paula. Exatamente, vamos ver se ele consegue se firmar depois das lesões que teve. Inclusive tem algumas imagens dele com uma perna completamente deformada comparada à outra, justamente por conta das lesões. Ainda tiveram as lesões. Exatamente, que complicam bastante também o desenvolvimento do jogador. E ainda falando sobre o Remo, a gente está falando sobre o time de Pernambuco aqui, mas é porque está envolvendo muitos times cariocas. O Patrick de Paula e também o Carlinhos, que surgiu ali em 2023, também naquele time do Nova Iguaçu, parecia que ia ser um nome bem interessante. O Flamengo contratou, só que também esse realmente jogou bem mal. Todos os jogos que teve pelo Flamengo não conseguiu se firmar de maneira alguma e agora vai ter mais essa chance de Série A jogando pelo Remo. Jogou pelo Vitória também, teve alguns jogos ali, um jogo bom, outro jogo, e agora vai tentar se firmar novamente nesse outro time do futebol nordestino. O Carlinhos aí eu acho que é uma aposta do Remo, né? Eu acredito que ele não tem nível para ser titular no Remo, ainda mais jogando uma Série A. É claro que o Flamengo e o Remo são níveis muito diferentes, né? O nível de exigência é muito diferente, mas eu acho que o Remo tinha que buscar um atacante, um camisa 9 para fazer dor de gol mesmo, não que o Carlinhos não seja, mas
Ele só teve destaque no Nova Iguaçu. Inclusive, a história do Carlinhos é até parecida com a do Lelê, que está no Fluminense, se destacou no Volta Redonda no Campeonato Carioca, foi que o Fluminense não teve destaque, foi emprestado várias vezes, e o Carlinhos aparentemente é a mesma coisa. E agora nós continuamos no futebol, mas vamos para a Europa para comentar sobre alguns brasileiros em destaque nesta temporada. O principal deles é, sem a menor dúvida, o atacante do Brentford, Igor Thiago, que chegou a 16 gols na Premier League, a maior marca de um brasileiro em uma única edição do campeonato inglês. Isso tudo com apenas 21 rodadas disputadas. Jonathan, a gente tem que destacar aqui que é um nome muito pouco badalado, muito pouco mesmo, esse a gente tem que destacar aquele nome subestimado mesmo, e que superou nomes como Felipe Coutinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, todos os outros jogadores brasileiros que jogaram na Premier League, literalmente. Então, realmente, é uma temporada muito impressionante que o Igor Thiago vem fazendo pelo Brentford, algo muito positivo, principalmente levando em consideração que ele está num time mais fraco e ainda assim está conseguindo esse destaque todo. Não é que ele está numa super equipe e a bola sempre aparece lá para ele fazer o gol. Não, ele está realmente conseguindo aparecer, está conseguindo conquistar esse destaque, mesmo num time menor, num time de menor expressão. Acho que com esse número de gols ele até merece talvez uma chance na seleção brasileira, né? Visto que a seleção brasileira precisa de um atacante, um camisa 9, né, de origem, e eu acho que o Igor Thiago pode ser uma solução aí para o Ancelotti e tem feito uma grande temporada no Brentford. E não só o Igor Thiago, mas outros jogadores brasileiros como Estevão, Bruno Guimarães, o Gabriel Magalhães, que estão na Premier League, estão fazendo uma grande temporada. Exatamente, a gente destaca inclusive que o Gabriel Magalhães chegou a 20 gols na Premier League, um número muito significativo, e ele não está há tanto tempo no campeonato. E é zagueiro. O Bruno Guimarães é um grande jogador, já é muito firmado, um ídolo da torcida do Newcastle, é o capitão do time, mesmo sendo brasileiro, é algo muito incomum de acontecer. Essa nova era do Newcastle, né? Exatamente, e foi muito importante, inclusive numa vitória de virada impressionante recente do Newcastle contra o Leeds United. O Estevão a gente já comentou bastante, é um fenômeno que está acontecendo lá na Inglaterra. Acho que é o grande nome aí da seleção brasileira. Exatamente. Inclusive. E o outro grande nome da seleção brasileira, mas que não jogou nas últimas convocações por conta de lesão e que não joga na Premier League, mas está voltando agora, é o Rafinha. Que teve um período ali lesionado, o final da temporada dele não foi tão bom, principalmente ali depois da eliminação da Champions do Barcelona. Ele ainda continua em destaque, mas não tão destaque quanto antes. E agora voltou de lesão e está jogando muita bola, jogando muito mesmo no Barcelona. E tem tudo para gerar uma dor de cabeça bem grande no Ancelotti nesses últimos jogos de preparação para a Copa do Mundo e também na Copa do Mundo. O atacante central da seleção brasileira é um grande dilema ainda de quem vai ser por falta de opção. Sim. Mas as outras posições do ataque estão muito bem servidas. Mas agora falando de tênis, João Fonseca se garantiu entre os 32 cabeças de chave da Australian Open e apesar de ter desistido do ATP de Brisbane nesta semana por sentir uma lesão na lombar, o brasileiro contou com derrotas de adversários diretos no ranking para continuar na zona de favoritos de Melbourne na próxima atualização do ranking. Assim, o tenista de 19 anos vai ser pela primeira vez um cabeça de chave de um Grand Slam, fungindo de um confronto com um dos top 30 nas duas primeiras rodadas. E ainda falando do Australian Open, a competição anunciou uma premiação recorde para essa edição de 2026. O Grand Slam de Melbourne teve um aumento de 16% no bônus em dinheiro aos tenistas. Assim, vai distribuir 111,5 milhões de dólares australianos, pouco mais de 405,5 milhões de reais. Com esses valores iguais para homens e mulheres, os campeões das chaves de simples vão embolsar 4,5 milhões de dólares australianos, o que dá um pouco mais de 15 milhões de reais. E embora esse seja o maior prêmio distribuído pelo Australian Open, o valor não supera o recorde de 486 milhões do US Open 2025, a maior premiação da história do tênis. Jonathan, eu diria que é muito bom a gente ter esse reconhecimento ainda, essa sorte, que o João Fonseca deu de poder continuar como cabeça de chave para poder avançar de uma maneira melhor no Australian Open, um caminho mais tranquilo. E também, é claro, muito bom esse reconhecimento financeiro para os atletas. Eu acho que o João Fonseca já deixou de ser aquela coisa, para o futuro, para a promessa. Ele já é uma realidade que tem um futuro muito grande pela frente. É verdade. E com essas informações, gente, nós encerramos o nosso Correio Esportivo de hoje. Até a próxima. Até. A gente faz agora um rápido intervalo, mas a gente volta já.
Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E a Prefeitura de Petrópolis prorrogou por mais 2 anos o prazo de validade do concurso público realizado pela CPTrans. A medida assegura a continuidade do chamamento de candidatos aprovados de acordo com a necessidade da administração pública, fortalecendo as ações de gestão do trânsito e da mobilidade urbana no município. No início de 2025, 38 pessoas foram convocadas para assumir vagas, tanto na administração da própria CPTrans, quanto para atuar nas ruas como agentes de trânsito e em outras funções operacionais. As convocações fizeram parte do processo de renovação do quadro de servidores da companhia após mais de 2 décadas sem a realização de concurso público. De acordo com o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, a expectativa é seguir avançando nas convocações, inclusive para novas vagas, além das inicialmente previstas. Vale destacar que o concurso público da CPTrans, que foi realizado em janeiro de 2024, já foi um marco para a companhia, que não promovia seleção pública desde 2002. A prorrogação do prazo de validade mantém aberta a possibilidade de novas convocações ao longo dos próximos 2 anos, conforme demanda e o interesse público. Começamos agora mais uma previsão do tempo, e dessa vez para sexta-feira. Como de costume, começando por Nova Friburgo, a sexta-feira será marcada por muitas nuvens e aberturas de sol. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, há previsão de nevoeiro e as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Haverá pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Os
os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite haverá pouca nebulosidade e as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 31 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em Três Rios, a sexta-feira será de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens na parte da tarde. À noite haverá pouca nebulosidade e as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Começamos agora a nossa primeira agenda cultural do ano de 2026. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Bom, começando por Petrópolis, a corrida São Sebastião está de volta e com novidades. Neste domingo, a partir das 7 horas da manhã, a largada será na própria igreja, após uma bênção do padre Caio na porta da igreja matriz. O objetivo é abrir as celebrações do padroeiro, estimular o esporte e ajudar a paróquia de São Sebastião com ações sociais. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e mais informações podem ser obtidas através do Instagram São Sebastião do Indaiá. Ainda em Petrópolis, está acontecendo uma sequência de apresentações que reúne alguns dos nomes mais respeitados da música brasileira contemporânea. No Soberano Jazz Club, em Itaipava, a partir das 8 horas da noite, a programação segue com o encontro raro da música instrumental brasileira, nesta sexta-feira. Cristóvão Bastos, Romero Lubambo e Mauro Senise se reúnem para o espetáculo Lembrando o Garoto, dedicado ao compositor e violinista Aníbal Sardinha. Já no sábado, a partir das 9 horas da noite, encerrando a programação, o cantor e compositor Zé Renato apresenta o espetáculo Uma Noite com Zé Renato. A casa abre no fim da tarde, com ambiente propício para quem deseja chegar antes das apresentações, circular com calma e jantar antes dos concertos. Agora indo para Paraíba do Sul, a feira de adoção Adotar é o Bicho está de volta neste sábado, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, na Praça Garcia. Vai rolar mais um encontro cheio de carinho, focinhos carinhosos e histórias prontas para começar um novo capítulo. Em Três Rios, o Zezão Original chega no Container nesta sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, com um set especial, só com as melhores de Henrique e Juliano para você beber, sofrer e sorrir como manda o sertanejo. Voltando para Petrópolis, o Hiper Shopping oferece programação gratuita para todas as idades. Nesta sexta-feira, por exemplo, haverá show do cantor Carlos Ali a partir das 7 horas da noite, enquanto no sábado haverá história e oficina infantil para a criançada a partir das 3 horas da tarde. Baile da Geração Prateada das 3 horas da tarde às 6 horas e mais um show para fechar a noite com Vavá Luthier a partir das 19 horas. Ainda em Petrópolis, a rede Cinemax convida a todos para a sessão prêmio da pré-estreia do filme Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, que vai ser realizada nesta sexta-feira e também no sábado, às 8h20 da noite no Cinemax Bauhaus Exclusive. Essa é uma experiência cinematográfica sensível e emocionante, que revisita a dor, o luto e o amor na vida de William Shakespeare, a partir dos olhares de Agnes Shakespeare, antes da criação de Hamlet. Para confirmar a presença, é necessário enviar nome, sobrenome, número para contato e profissão para o WhatsApp de número 24 999 55 27 30. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! E eu também fico por aqui, mas amanhã a gente tem o resumo da semana, o nosso jornal Resumo da Semana, e na segunda-feira estou de volta ao vivo às 7h30 da manhã. E eu espero você um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau!
TVC, a TV do Correio da Manhã.